Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Em vídeos anteriores nós falávamos como as pessoas, antes de migrarem, primeiramente destroem seus países, seus estados, seus municípios, votando em gente corrupta, mentirosa, fraudulenta, porque essas pessoas são corruptas, mentirosas e fraudulentas quando escolhem esse tipo de gente, né? E aí, uma vez destruído o seu país, estado ou município, essas pessoas, percebendo que a possibilidade de viver ali se torna cada vez menos atrativa, né? Não tem emprego, não tem saúde, não tem segurança, não tem nada, a pessoa vai embora, né? Não necessariamente a culpa é dela, muitas vezes até é de outros, né? Então, aqueles que amam aquele possível que criam acabam ficando mais vivendo naquilo lá, né? Só que quando essas pessoas vão embora de onde elas estavam, indo para outro lugar que está melhor, elas acabam muitas vezes levando consigo a cultura que tornou o lugar onde elas estavam, né, consigo. E aí, chegando lá, elas querem, ao invés de se adaptar àquela cultura que trouxe mais bem-estar, querem levar a mesma cultura que causou o caos e destruição do lugar de onde vieram. E isso não é novo, né? Como diz um velho adágio das escrituras sagradas, né? Não há nada de novo embaixo do sol, tudo é repetição e canseira. Então isso que nós estamos vendo no mundo hoje, onde todas as pessoas de países subdesenvolvidos estão destruídos, não tem mais liberdade, não tem moeda forte, enfim. Quando disse todas é uma generalização, né? Mas muitas dessas pessoas querem ir para países mais desenvolvidos como os europeus ou norte-americanos, né? Acabam por corroer aquela qualidade de vida que há lá. E isso já aconteceu outras vezes, como por exemplo na Roma Antiga. A Roma Antiga ela estava sempre em guerra, ela tinha sempre as questões dos inimigos dela, ela tinha vários defeitos, né, que a gente já conhece, muitos de nós estudamos isso já desde quando entramos nas escolas, né, nós ouvimos falar disso, mas ela tinha também, para formar o império que formou, suas virtudes e vícios, né? Uma das virtudes que eles tinham era a coragem, né? A coragem e o preparo físico, militar de suas forças, né? Mas os vícios que estavam contidos dentro de Roma foram maiores do que as virtudes e ela acabou perecendo. E parece que as coisas vão se repetindo no mundo. O que aconteceu para que a Roma caísse? Um dos grandes problemas foi uma grande crise migratória dos godos e dos visigodos. Então, hoje, os globalistas recusam-se a declarar a crise migratória como uma invasão, mesmo aqueles que entram ilegalmente, né? Mas temos a orientação da história para nos mostrar o que acontece quando um número insustentável de pessoas entra em uma nação. Os godos, um grupo não militar considerado só como migrantes, são um exemplo perfeito do passado. Esses homens, mulheres e crianças procuraram refúgio no Império Romano. Esse não era um exército invasor, mas sim uma população em fuga em busca de segurança dos hunos. Eles estavam fugindo dos hunos. Hoje, os hunos são outra coisa. São a fome, a pobreza, a censura, a falta de... Enfim, a porcaria, né, que são a maioria dos países. Os godos, inimigos de longa data dos romanos, apelaram para eles para serem admitidos em seu território devido à ameaça que enfrentavam e precisavam de, então, asilo. Este evento teve consequências significativas e marcou uma virada na história do Império Romano. A grande migração gótica envolveu centenas de milhares de homens, mulheres e crianças. Centenas de milhares. Hoje, os imigrantes ilegais são os milhões, né? Embora até certo ponto a crescente agitação no Oriente os tenha empurrado para o Sul, também há poucas dúvidas de que as defesas fronteiriças do Império Romano também tinham sido seriamente enfraquecidas pela instabilidade política e pelas pressões econômicas que se acumulavam dentro da própria fronteira de Roma. Então eles iam lá para receber as pilhagens, né? Roma era famosa por pilhar os povos que ela invadia. O que é pilhar? É roubar. Eles iam lá, exterminavam os povos, os que resistiam, e roubavam, né?
Então esses eram alguns dos vícios do Império Romano. E aí os godos, de olho nisso, né, pensaram, vamos lá que nós vamos pilhar também. É igual aqueles que vieram aqui então para o sul em busca do Eldorado, das cidades com ruas de ouro. Né? A mentira sempre moveu muitas pessoas. Agora uma coisa interessante, por volta do ano de 238 d.C., a posição gótica era tão ameaçadora para o Império Romano que o imperador Maximino foi forçado a pagar-lhes grandes quantias de tributos, semelhante à forma como os países atuais pagam todas as despesas para os migrantes. Os países hoje têm tanto medo de cortar os subsídios que dão para os ilegais que eles continuam pagando. Isso é uma forma de demonstrar fraqueza. É porque eles têm medo que, se eles cortarem os subsídios, ocorra uma grande revolta interna. Então, eles faziam isso para ganhar tempo, mas acabaram demonstrando fraqueza. E aí, então, é contado toda a história, o que aconteceu. Aí houve um tempo que eles expulsaram todos esses imigrantes, mas depois eles conheciam bem o Império Romano, conheciam as fraquezas dos seus senhores. Imagine expulsar aí milhões de pessoas dos Estados Unidos e eles, conhecendo as fraquezas dos americanos, a maioria deles está obesa, não tem capacidade de reagir realmente a uma invasão, enfim, tem uma série de fraquezas que só conhece quem está lá dentro. E aí foi o que aconteceu com os godos e visigodos. Eles foram expulsos e um ano depois eles voltaram irmanados com inimigos do Império Romano. Seria a mesma coisa que os milhões de imigrantes, por exemplo, ilegais dos Estados Unidos serem expulsos e aí se unirem com a Rússia e sei lá mais com quem e aí atacarem os Estados Unidos. Eles teriam uma força aí de milhões e saberiam exatamente o que estavam fazendo. Eles acabaram tomando o Império Romano, o território, e depois um outro imperador, então, acabou expulsando-os novamente, se organizou militarmente, o Aureliano, né, e acabou então refundando Roma, que depois acabou caindo de novo. Então essa é a história da humanidade, ela vive se repetindo e parece que nós estamos vendo mais uma vez as coisas indo para esse rumo, para esse mesmo destino. Agradeço quem me mandou essa matéria, que bem interessante. Às vezes a gente aprende essas coisas, mas esquece, né? Agora isso aqui, ó, pessoal. A inteligência artificial poderia iniciar uma guerra nuke? Estão fazendo algumas experiências perguntando para a inteligência artificial como ela acha que o mundo acabaria caso houvesse uma guerra mundial. E ela tem deixado claro que ela acredita que acaba em uma grande guerra nuke. Inclusive, muitos filmes preditivamente mostram que a própria inteligência artificial iniciaria essa guerra nuke, como, por exemplo, o filme Terminator ou Exterminador do Futuro. Então, esse cidadão aqui começou a estudar isso seriamente, o senhor James Rickards. Né? Então, ele sempre estudou sobre desastres naturais, flagelos, agitação social, colapso financeiro, etc. Só que uma coisa que ele nunca fez foi cobrir a maior calamidade potencial de todas as eras, que seria a guerra nuke. Mas agora ele está reconsiderando isso porque isso está cada vez mais provável. Então, ele está estudando toda essa questão da guerra da Ucrânia, com a Hamas, a questão de Taiwan, e nós estamos evoluindo, como eu tenho dito, por conta dessa disputa entre Estados Unidos, China e todos os outros atores mundiais, evoluindo mais rapidamente a inteligência artificial. E eles acreditam que quem atingir a singularidade primeiro terá o domínio sobre todos os outros seres humanos. Na minha opinião, quem atingir a singularidade primeiro simplesmente vai criar, primeiramente que os outros, essa besta tecnológica que vai se voltar contra toda a humanidade. E uma das maneiras de enfraquecer a humanidade seria contaminar o ambiente onde nós estamos, de modo que isso não afetasse as próprias máquinas. É uma questão matemática e óbvia. Se a inteligência artificial for programada para ser realmente inteligente, a ameaça principal contra ela seríamos nós mesmos, né, seus criadores. Então isso aqui não é meramente uma peça ficcional impossível de acontecer, é uma probabilidade real. E aí cada vez mais pessoas sérias estão estudando esse tipo de possibilidade.
Uma situação aqui apenas meramente curiosa. Um funcionário da ONU acusado de participação naquele ataque a Israel acabou, né, perdendo sua vida. Obviamente aqui que não está se dizendo quem é que fez, né, mas nós conhecemos aí muito bem o que acontece com aqueles que resolvem atacar Israel, né? Uma outra situação para finalizar, isso aqui é mais uma curiosidade, não que o canal aqui vire agora, a partir desse minuto do vídeo, aqui um site de fofocas, mas é interessante nós vermos como é o mundo real, né? A Mackenzie Scott, que é a ex-mulher do Bezos, vendeu 65 milhões de ações da Amazon no valor de mais de 10 bilhões de dólares. Isso aqui mostra primeiramente o quê? Que eles não são idiotas, eles sabem que nós estamos num topo histórico das ações. Aparentemente, haverá uma crise, um crash. Eu não estou dizendo para ninguém comprar ou vender ações, nem estou recomendando manutenção de ações, só estou fazendo aqui um comentário que é uma opinião minha, né? Mas eu vejo que vem aí um grande crash. Não tem nada de pouso suave, na minha opinião, e muito menos no landing, né, que eles chamam aí, que não vai ter pouso nenhum. Vai ter um grande crash. E eles estão se livrando disso. Primeira coisa que nós percebemos é isso. Já mostrei outras pessoas aí desse naipe que estão vendendo ações das próprias empresas. Depois eles compram bem mais barato. Uma outra situação que isso aqui mostra é como até mesmo os poderosos do mundo estão sujeitos à regra espiritual que domina aqui o Ocidente, que é do feminismo, né? Então veja, ela simplesmente acabou proprietária aí de 65,3 milhões de ações da Big Tech, vendeu, já está errado a questão do divórcio. Eu sei que muitas pessoas que me assistem são divorciadas, acho que hoje metade do brasileiro né? E também não condeno, porque eu entendo que as coisas estão cada vez mais complicadas, mas ninguém aqui, penso eu, dirá que o divórcio é uma coisa boa ou correta, né? Mas, então, já para começar, está errado isso, e mostra cada vez mais o poder do feminismo no nosso mundo, né? Então, é para esse lado que as coisas estão indo. E outra situação, a terceira que eu queria mostrar, é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Em 2019, Scott assinou o Giving Pledge, uma promessa assinada por centenas das pessoas mais ricas do mundo de doar a maior parte da sua riqueza. O compromisso foi assinado por grandes empresários como Warren Buffett, Bill Gates e Mark Zuckerberg. O problema é que as pessoas pensam, nossa, que altruístas, né, que eles pensam nos mais pobres, eles vão doar então a maior parte de sua riqueza. Mas para o que eles doam? Eles doam para fundos que investem grande parte do seu dinheiro na reeducação da humanidade. Eles estão reeducando a humanidade, contando, na minha opinião, as suas mentiras, e assim eles vão promovendo creches, vão promovendo lugares para melhorar a alimentação das pessoas com produtos alimentícios processados. Eles vão, enfim, criando uma aparência de um ambiente de salvação para as pessoas, com o fito de, ao final, levá-las a esses institutos de educação que eles criam. Então, eles pegam pessoas para criar certas elites intelectuais, para desviar os demais, porque dentro desses centros que eu considero, minha opinião, emanadores de mentiras, eles acabam dando para os seus descendentes, seus herdeiros, muito mais do que dinheiro, que é controle em cima das pessoas. Porque enquanto as pessoas acreditam nas narrativas financiadas por esses metacapitalistas, as pessoas estão abaixo do domínio delas, estão presas na mentira, estão idolatrando essas pessoas. E aí, então, eles têm algo muito superior a dinheiro, que é domínio em cima dos outros. Então, é como se eles fizessem um acordo entre eles. Olha, vamos criar um meio aqui de dominar. Cada um de nós que vai perecendo, vai doando os seus recursos para manter esse fundo. E aí os herdeiros, né, vão administrando esse fundo e vão permanecendo no domínio. É como uma nova supercasta mundial, né? Então, é tudo uma ilusão criada para os que se refestelam na lavagem da mentira continuarem presos, né? Continuarem escravos disso aí tudo.
Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.